Audio Jungle. Audio Jungle. Olá pessoal, Beck Novaes aqui novamente e hoje para explicar para vocês a nossa estratégia de interface de usuários do Homes. O objetivo desse vídeo é mostrar porque as coisas são como são, pois acredite, tem muito detalhe de decisões de design que nós tomamos para criar essa tela do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá, em primeiro lugar consideramos que existem dois grandes grupos de usuários. Aqueles que têm alguma função no processo, são pessoas que executam tarefas ou inicializam o processo, mas tem um outro grupo de pessoas que elas não participam diretamente dos processos. Então esses dois primeiros ícones aqui são para essas pessoas que participam do processo e esses outros dois são para as pessoas que precisam do acesso à informação. Vale mencionar que nós podemos controlar quais desses ícones aparecem nesse menu lateral para cada um dos usuários. Bom, então vamos começar pela tela de tarefas. A ideia aqui é o usuário ter tudo o que ele precisa para executar suas tarefas. Essa tela é semelhante à tela de um e-mail de propósito, pois queremos tirar proveito da familiaridade que as pessoas têm com esses sistemas e assim facilitar a adoção da nova ferramenta. Então pense nessa tela como a sua caixa de entrada. Aqui é onde você vê o que você tem para fazer, você pode se concentrar nas tarefas da semana, você terá a sua atenção despertada se você tiver coisas atrasadas e você pode inclusive ver o que você já concluiu. Os filtros eu vou falar um pouco mais adiante. Agora chama atenção para esses itens aqui dessa lista, que tem uma proposta bem minimalista, ao contrário de muitos sistemas que colocam um monte de informações e acabam com uma tela muito poluída. A gente consegue manter esses cards simples porque a nossa informação central aqui, essa informação, ela é dinâmica, ou seja, na configuração do processo, que é feita pelo administrador, podemos escolher o que colocar aqui e a gente procura colocar sempre informações relevantes para o usuário identificar facilmente os itens na sua lista que merecem atenção. Aqui no corpo da parte de tarefas, a gente procurou dar um destaque muito grande para os botões de ações em primeiro lugar. Em segundo lugar vem os formulários e um pouco mais para baixo aqui nós temos os documentos. Os comentários também estão bem fáceis de localizar. Aqui no topo, com um pouco menos de importância, estão o histórico, que lhe permite ver tudo o que ocorreu até agora com o processo. Tem essa função também aqui, ver diagrama, que mostra para você graficamente aonde o processo se encontra, e tem esse itemzinho aqui que nós chamamos de detalhes. Esse item vale a pena falar um pouquinho mais. Tá? Detalhes é uma forma do usuário ver todos os campos que ele tem no processo. Nós recomendamos aos administradores deixarem o corpo do processo, essa parte aqui, apenas com informações relevantes para que o usuário se concentre naquilo que importa. Mas caso seja necessário, o usuário sempre pode clicar em detalhes para ver tudo. Neste caso aqui, por exemplo, vejam como está simplificado essa minha área aqui no corpo do processo, mas se eu clicar em detalhes, eu posso ver aqui os dados do contrato, posso ver aqui também os dados do fornecedor, tá? Então assim, eu tenho muito mais informação do que aquela informação que eu tenho no corpo da minha tarefa, muito provavelmente porque para tomar ação a pessoa não precisa ver todas essas informações, uma informação mínima já é o suficiente para ele. Enfim, não mostrar todos os dados de uma vez é uma estratégia para tentar manter as tarefas dos usuários simples e diretas. Bom, de forma bem sutil, porque não é um cenário muito comum, caso o usuário ainda queira, ele pode encaminhar essa tarefa para outro usuário, clicando aqui nesse íconezinho, nesse link com o próprio nome de quem é o responsável pela tarefa. Bem, voltando na parte dos filtros, nos casos dos usuários que têm muitas tarefas, eles podem usar os filtros, tá? Clicando aqui. Que mais do que isso, além de filtrar, eu posso salvar os filtros. Deixa eu salvar um filtro aqui para vocês verem. E aí um filtro salvo, ele fica acessível, né, de uma maneira muito fácil com os demais itens de navegação na minha tela de tarefas. Então assim as pessoas que têm muitas tarefas podem se organizar melhor para realizar o seu trabalho. Bom, então essa foi a tela de tarefas e vocês devem concordar agora, que pode não parecer, mas ela tem muitos recursos e a gente procurou sempre, digamos, dar a prioridade para aquelas coisas mais importantes e deixar um pouco mais sutil as coisas conforme os usuários eles vão evoluindo aí, vão ficando usuários mais avançados, eles podem tirar proveito desses outros recursos. Tá? Agora vamos falar da nossa tela de processos.
Essa tela é para quem inicializa o processo, na maioria das vezes, mas ela pode ser usada também por quem já executou uma tarefa e por algum motivo pode continuar acompanhando e até mesmo interagindo através de comentários com os demais participantes do processo. Então, quando você conclui uma tarefa lá na sua tela de tarefas, você pode continuar acompanhando o processo aqui pela tela de processos, caso você deseje. Tá? Então, nessa tela aqui eu tenho um destaque inicial para o botão novo, né, que é utilizado para inicializar o novo processo. Basta eu clicar aqui que o formulário de inicialização aparece. Tá? Mas nessa lista, então, nós vemos os processos que nós iniciamos ou os processos que nós já atuamos, ok? Agora, aqui na área central, é possível ver facilmente aonde o processo está parado. E deixamos os comentários bem fáceis de acessar para facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, imagine que eu, como alguém que fez, digamos, uma solicitação, tá? Quero fazer uma pergunta para o usuário que está atuando nessa etapa. Basta vir aqui, fazer a pergunta, ok? O outro usuário recebe o comentário na hora e pode responder na sua tela de tarefas. Então eu vou lá no outro usuário aqui, tá vendo o comentário que eu fiz, né? Inclusive isso aqui pode mandar uma notificação por e-mail, ok? Beleza? Agora voltando lá na minha tela de processos, a gente tem aqui do lado também o histórico. E aqui eu dou um destaque especial para as cores, né? Essas cores aqui elas facilitam você navegar no seu histórico porque elas são as cores das ações. Então, se eu tenho alguma ação aqui que foi reprovado, eu vou estar em vermelho, e se eu tenho alguma ação aqui que foi aprovado, vai estar em verde. Essas ações, inclusive, elas são as cores dos botões que eu tenho na minha tarefa. Olha que bacana. Tá bom? Então, essa é a tela de processos, onde as pessoas podem acompanhar os processos que elas inicializaram ou os processos que elas estão participando. Tem um outro uso bem bacana dessa tela de processos, é que às vezes a empresa ela tem uma quantidade muito grande de usuários que apenas fazem solicitações. Tá? O que a gente consegue fazer? A gente consegue que esses usuários tenham acesso apenas a essa tela, porque uma vez que são pessoas que não participam do meio do processo, ele entra no sistema, só vai ter lá uma tela de solicitações, ele faz a sua solicitação e acompanha a solicitação por aqui, com eventuais notificações por e-mail também, tá bom? Então vamos lá agora, chegamos então nessas duas últimas telas, como eu disse lá no início, devem ser mais usadas por aqueles que precisam de acesso à informação, seja do presente ou do passado, e de uma visão que está acontecendo. Tá? A gente sempre ouve a mesma história, tem um usuário que precisa ver tudo, né? O gerentão pode ver tudo, ele tem que ter acesso a tudo, e onde muito sistema falha é que na configuração o administrador coloca esses usuários como parte de todos os grupos. Então quem precisa ver tudo tem que participar de todos os grupos. A gente acha isso uma estratégia ruim, porque isso mistura o que esses usuários querem acompanhar com o que eles têm para fazer. Né? Você coloca o cara dentro de todos os grupos, você vai ter uma mistura aí de responsabilidades. E a gente faz, a nossa estratégia é diferente. Bem, voltando aqui ao painel de tarefas, não tem muito segredo. Estamos falando basicamente de contadores de tarefas, que podem ser agrupados de diferentes formas. Eu posso ver as tarefas por processo, como eu estou fazendo aqui agora, mas posso agrupar também de outras formas que podem fazer sentido para o negócio. Tá bom? E quando eu identificar algo que está errado, com um simples clique aqui, eu tenho acesso ao histórico e posso me comunicar com as pessoas que estão atuando nos processos. Tá? Então, este é o painel de tarefas. É um painel basicamente de follow-up, né? Já não é mais uma coisa tão operacional como aquelas duas telas anteriores. Tá bom? Por último, mas não menos importante, a nossa poderosa central de busca. Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que sistema algum tem um motor de busca tão poderoso como nós temos aqui no Runes. Eu já começo com alguns pontos de entrada muito simples, como processos em aberto, por exemplo, e com um simples clique aqui eu posso refinar a pesquisa usando esse filtro que não é qualquer filtro, esse filtro ele é um filtro contextual. O que isso significa? As opções mudam de acordo com as informações que eu já tenho aqui na pesquisa. Veja, por exemplo, que se eu estou pesquisando por um processo em aberto, eu tenho essas opções aqui, apenas essas opções. Tá? Mas vamos supor agora que eu já sei qual que é o processo que eu quero pesquisar, então eu vou digitar o nome do processo aqui, tá? Admissão. O autocompletar sugere várias coisas relevantes, tá? Eu vou selecionar a admissão. Como o sistema sabe agora que eu estou pesquisando só por admissão, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no filtro contextual, clicando aqui, que
porque eu tenho vários outros campos possíveis, tá vendo? Relacionado ao processo de admissão. Agora eu tenho nome, CPF, função, enfim, tudo que faz sentido para este processo. Por isso que eu falo que é um filtro contextual. Quando eu estava pesquisando por processo de forma abrangente, sem falar qual era o processo, o sistema não me trazia essas opções, tá? Só para ficar claro, vamos supor então que eu vou fazer uma outra pesquisa aqui, ó. Eu vou pesquisar por um documento específico, ASO, digamos, tá? Então vocês vão ver agora como o nosso filtro contextual ele vai mudar. Vou clicar aqui agora, tá? E aqui no caso do documento ASO eu tenho um campo data de vencimento, ou seja, um campo que faz sentido neste contexto de pesquisa deste documento, tá bom? Vamos lá. Outra coisa exclusiva na nossa central de busca é que eu tenho diferentes tipos de resultados. Eu gosto muito de fazer uma pesquisa por funcionário, por exemplo, Tecnovares, e ver todos os dados, pois no Homes nós temos as tabelas, eu vejo também os documentos, e eu vejo todos os processos envolvendo esse funcionário. Então, são diferentes tipos de resultado, tá? Além disso, a nossa busca, vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ela também pode pesquisar no conteúdo do documento. Então, vou digitar uma palavrinha aqui. Ok, vai trazer o documento, tá? E ele trouxe esse documento porque ele pesquisou lá, ele encontrou no conteúdo do documento, tá? Bom, para finalizar, deixa eu fazer uma busca um pouquinho mais avançada aqui. Eu vou começar pesquisando por admissão. Vou clicar aqui para não misturar meus resultados com tabelas e documentos, eu quero ver só processos, tá? Agora eu vou usar o filtro contextual para pegar só as admissões deste contrato aqui, ok? Então eu clico, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou clicar nesse ícone da estrela, tá? Vou dar um nome e pronto. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer o que a gente chama de busca salva. Agora quando eu vou lá na minha home, eu já tenho essa busca, então não preciso ficar fazendo essa mesma busca toda vez que eu entro no sistema. Então esse é um recurso muito poderoso que te dá acesso à informação de uma forma bem fácil, tá bom? Bom pessoal, então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, a nossa estratégia de interface de usuário do Homes. Espero que tenha dado para entender nossa forma de pensar a respeito desse grande desafio que é criar algo simples e ao mesmo tempo poderoso. Espero que tenham gostado e até a próxima.